Fala, meu amigo aposentado, pensionista, meu amigo beneficiário do INSS, tudo bem com vocês? Eu sou o Ed e hoje quero falar com vocês sobre a possibilidade de você aumentar sua aposentadoria através de um processo de revisão. Já passou pela sua cabeça a possibilidade de, alguma forma, aumentar o valor que você recebe do INSS hoje? Afinal, quem não gostaria de ter um acréscimo no valor da aposentadoria ou até mesmo, quem sabe, receber uma bolada de atrasados lá do INSS? Então, se você pensa em revisar sua aposentadoria, fique nesse vídeo até o final. Olha, primeiro de tudo que você precisa entender é que existem dois caminhos a serem seguidos para você pedir sua revisão: o administrativo e o judicial, sendo que obrigatoriamente, veja o que eu estou dizendo, obrigatoriamente você vai ter que passar pela parte administrativa. Ou seja, o primeiro lugar que você tem que ir para pedir a sua revisão é no INSS. Isso é o que a gente chama de pedido administrativo. Então, primeiro você tem que fazer um pedido administrativo de revisão diretamente no INSS. Caso o INSS negue seu pedido, ou como acontece frequentemente, caso o INSS demore na análise do seu pedido de revisão, aí sim você poderá utilizar o segundo caminho, que é levar o seu pedido de revisão para que um juiz analise o caso. Se o INSS te conceder sua revisão administrativamente, ótimo, sinal que você não precisa entrar com processo judicial, melhor ainda. Agora, posso levar meu caso diretamente para um juiz? Não. Se você fizer isso, muito provavelmente seu pedido nem será analisado pelo juiz. Então, primeira informação que você tem que ter em mente: primeiro de tudo, você tem que levar o seu pedido de revisão no INSS. A segunda informação que você precisa saber antes de entrar com o seu pedido de revisão é que a grande maioria das revisões do INSS possuem prazo de 10 anos para serem requeridas, que é o que a gente chama de prazo decadencial. E esse prazo de 10 anos, é importante ressaltar, ele vale tanto para o pedido administrativo lá no INSS, quanto para o pedido judicial. Então, você tem esse limite para pedir a revisão de até 10 anos depois do recebimento do benefício, sendo que esse prazo se encerra no primeiro dia do mês seguinte ao mês do primeiro recebimento. Para você entender, imagine um exemplo de um aposentado que começou a receber aposentadoria em 15 de outubro de 2012. O prazo para pedir a revisão nesse caso seria em 1 de novembro de 2022, ou seja, 10 anos depois, considerando nesse cálculo o primeiro dia do mês seguinte ao mês do primeiro recebimento, certo? E como que vou identificar se existe algum erro na concessão da minha aposentadoria que seja possível de uma revisão para aumentar o valor que eu recebo hoje? Pessoal, o INSS, como qualquer outro órgão do governo, pode cometer erros na concessão da aposentadoria. E esses erros que estou falando são diversos, como por exemplo deixar de considerar um período trabalhado no período de cálculo da aposentadoria, deixar de considerar uma atividade especial que você exerceu em algum período, não observar os corretos índices de atualização para atualizar os salários de contribuição, aplicar o fator previdenciário quando o correto não seria aplicar. A gente sabe que o fator previdenciário, em algumas ocasiões, ele pode diminuir o valor da aposentadoria. Então, diversos são os erros que o INSS pode cometer. E o que você tem que fazer para identificar esse erro? Uma dica que eu dou para vocês é sempre analisar a carta de concessão da aposentadoria que foi concedida. A carta de concessão, pessoal, é o documento em que vai conter a memória de cálculo do benefício. Lá estarão todas as informações necessárias que o INSS levou em consideração para te conceder a aposentadoria, inclusive os valores que o INSS utilizou para calcular o valor da sua aposentadoria. Ah, mas eu não sei conferir se aquele cálculo que o INSS fez está correto. Você deve estar se perguntando. Gente, se você não tem condições de aferir se aquilo que o INSS calculou está correto, então você tem que levar para um profissional. E nisso eu estou dizendo um advogado previdenciarista, porque esse profissional terá capacidade técnica para fazer essa análise para você. A carta de concessão é um documento obrigatório de conferência, porque é a partir dela que você vai ter noção se aquilo foi calculado corretamente e se os períodos foram considerados integralmente. E quando eu falo períodos considerados integralmente, eu quero dizer que em algumas situações, isso acontece com frequência, o INSS não insere no período básico de cálculo algum período de trabalho que consta lá na sua carteira de trabalho, mas o INSS deliberadamente
deixe de considerar esse período no cálculo da sua aposentadoria, o que pode sim, pessoal, infelizmente, afetar negativamente o valor que você vai receber de benefício, certo? Então, a dica que eu dou para vocês é de sempre conferir a carta de concessão do benefício que você está recebendo. Se você não tem a carta de concessão do benefício, você pode pegar lá no site do meu INSS. Lá vai aparecer um quadradinho com a opção de um joinha. Clicando lá, você vai conseguir baixar em PDF a carta de concessão e assim conferir tudo que o INSS levou em consideração no cálculo. Caso você não consiga conferir, como eu disse, você pode levar essa carta de concessão para um advogado previdenciarista para ele poder te dar um parecer sobre o que foi feito no cálculo da sua aposentadoria. Certo, pessoal? Então fica aí as dicas para você que pretende revisar e aumentar o valor da sua aposentadoria. Espero que tenham gostado e entendido do assunto de hoje. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e ative o sininho de notificações, porque toda vez que a gente postar um vídeo aqui, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Um forte abraço e até a próxima!